Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor vem ser conosco, ó Senhor fala nossos corações, Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor, graças ao Senhor, né? Essa semana a gente deu início ao novo alimento diário, né? A igreja, o lugar dos que amam Jesus. A primeira semana, né? Com o título: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Senhor Jesus. Essa semana, o Senhor, através do alimento diário, pôde nos trazer um certo alerta, né? Senhor Jesus, com toda a situação que aconteceu com os judeus, né? Ali, os judeus e o Senhor. A todo momento, os judeus questionando o Senhor, sem entender o que o Senhor estava falando, né? Senhor Jesus. E isso serve de alerta para nós, né? Para a gente tomar cuidado acerca de se estamos andando no Espírito ou estamos na carne, né? No velho homem. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. A leitura bíblica é João 10, 19. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio, e enlouqueceu, porque o ouves. Outros diziam: este modo de falar não é de demônio, endemoniado, né? Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Senhor Jesus, os judeus naquele momento ainda estavam ligados, né, à árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles não conseguiam entender o que o Senhor estava falando naquele momento, porque as palavras que o Senhor estava falando para eles não era terrena, né? Era espiritual. Senhor Jesus. E Senhor Jesus, logo na segunda-feira, os irmãos assim dão um alerta, né? Para a gente tomar cuidado, né? Mesmo a gente sendo cristãos há tantos anos, já tem muitos anos de vida da igreja, a gente não pender, né, para as coisas da carne, mas a do Espírito, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quando estamos na esfera do homem natural, não conseguimos tocar na palavra de Deus, né? Era o que estava acontecendo com os judeus ali naquele momento. Por isso que ficaram questionando, ele tá endemoniado, né? Tentando entender o que estava acontecendo naquele momento. Ó Senhor Jesus, isso, né, de tocar, de andar na carne, nos impede de crer na palavra de Deus. Nossos pensamentos são carnais e se inclinam para as coisas da carne, né? Jamais para as coisas do Espírito. Ó Senhor Jesus, só no Espírito conseguimos compreender, né? Ó Senhor Jesus, as obras de Deus e as obras de Deus, né? E as obras de Deus são feitas através da sua palavra, que é o Espírito. Lá em Efésios 6, 17, vamos dar uma olhadinha rapidinho. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, fala assim, né? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, é só pela palavra, irmãos, do Senhor. Ó Senhor Jesus. Só perto da palavra, só na imersão na palavra, inculcando a palavra, que conseguimos compreender, né, as dimensões de Cristo, o que o Senhor quer, né, qual é a sua vontade. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, na esfera da carne nunca tocaremos em Jesus, né? Ó Senhor Jesus,
Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. O que o Senhor está falando para os judeus essa semana serve de alerta, né, para nós. Não temos capacidade para fazer a obra de Deus. Somente a genuína palavra que tem esse poder. Ó Senhor Jesus, se não tivermos clareza disso, né, vamos ficar só no conhecimento bíblico. Senhor Jesus, sabendo da história, mas sem saber, entender qual é o sentimento do coração do Senhor, né? O que Ele quer para nós. Ó Senhor Jesus, na terça-feira, Senhor Jesus, Ele vem nos mostrar, né, qual é a nossa condição. Lá em 2 Coríntios 10, 2 Coríntios 10, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Dez, 2. Ó Senhor Jesus, fala assim, né? Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado, quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso, devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposição de mundano proceder, porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando as sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e é levado cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, esse ponto 4, né? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Senhor Jesus, o homem, né? Senhor Jesus, vive pela razão, né? Infelizmente, isso é procedente da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? A gente anda pela nossa razão, pelo nosso ego, pelo nosso pensamento, a gente julga o que é certo e o que é errado, né? Mas tudo isso, irmãos, como fala aqui, né, no ponto 5, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Então, tudo isso é contra o conhecimento de Deus, né? Ela bate de frente, né? Uma briga, não tem como a gente entender, que era o que estava acontecendo com os judeus naquela época, né? Eles estavam em cima do seu conhecimento, julgando o Senhor a respeito do seu ego, do seu castelo de razão, em cima da razão, né? Senhor Jesus, o Senhor veio para eles como primazia, né? O Senhor veio primeiro para eles, para salvá-los, para trazer vida eterna para eles. E eles não conseguiram receber o Senhor porque estava nesse castelo de razão, né? Ó Senhor Jesus, mas graças ao Senhor pela palavra, né? Senhor Jesus, a palavra, ela é a nossa milícia, né? Ela é que tem o poder de quebrar toda a razão, todo o castelo de razão, toda a altivez. Ó Senhor Jesus, é por meio da palavra, irmãos. É por isso que hoje se fala tanto na imersão na palavra, né? Porque se não tivermos imergindo na palavra, que é o próprio Senhor, a gente não tem capacidade, né, irmãos, de fazer a obra do Senhor, de entender o Senhor, né? Ó Senhor Jesus, vira tudo conhecimento, né? Ó Senhor Jesus, e essa milícia é a própria palavra, né? Como eu falei, né? Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos livre de toda cegueira, né? Espiritual. Ó Senhor Jesus, porque essa razão, esse castelo de razão, nos traz uma cegueira espiritualmente, né? Naquele momento os judeus estavam cegos espiritualmente, não estavam conseguindo entender, né? Senhor Jesus, por isso que eles faziam tanto questionamento com o Senhor. Senhor Jesus, João, deixa eu dar uma olhada aqui, acho que é a partir do capítulo 12, fala no Alimento Diário essa semana, né?
que de tantos os judeus, aliás, o Senhor tentou de todas as maneiras. Ó Senhor Jesus, daqui a pouco eu chego lá, vamos na quarta-feira, né? Ó Senhor Jesus, conservar a simplicidade e pureza devidas a Cristo, né? O que Deus quer é que sejamos simples, né? E conservamos pureza devidas a Cristo. Ó Senhor Jesus, quando falta essa pureza, né, em nós, a gente não se aproxima da palavra, né? E, consequentemente, a palavra não consegue destruir as nossas fortalezas de razões, né? Ó Senhor Jesus, não podemos nos corromper como Satanás fez com Eva, né? Senhor Jesus, Satanás, ele mentiu para Eva naquele momento, né? E ela, vamos ver lá em 2 Coríntios 11, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém. 11:3, versículo 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ó Senhor Jesus, Satanás, ele enganou a Eva, né? Mentiu para ela. E quando a gente se aparta do Senhor, né? Quando falta simplicidade, a gente não consegue buscar a palavra, não consegue se achegar ao Senhor, a gente se aparta, né, da simplicidade. Ó Senhor Jesus. E era o que estava acontecendo com os judeus, né? Os judeus, eles estavam sendo dominados, vamos dizer assim, pelo Deus desse século, né? Que é o próprio Satanás. Estava faltando simplicidade no seu coração, né? Ó Senhor Jesus, e que o Senhor possa nos livrar dessa condição, né? Ó Senhor Jesus, pedindo sempre ao Senhor, ó Senhor Jesus, nos livra, Senhor, ó dessa cegueira, né, espiritual. A gente não quer se apartar do Senhor, né? Ó Senhor Jesus. E essa simplicidade e obediência, junto, né, com a imersão na palavra, derruba todo o castelo de razão e nos submetemos totalmente a Cristo, né? Ó Senhor Jesus. Às vezes a gente, lá no CEAP, por exemplo, a gente não quer fazer uma direção que o Senhor foi nos dada, né? Ó Senhor Jesus. E logo, por exemplo, a minha esposa me alerta logo, que é isso, irmão? Vamos ser simples, vamos obedecer, né? Ó Senhor Jesus. E logo eu vejo isso, né? Como é natural da gente, né? É muito fácil a gente perder a simplicidade, né? E quando ela me alerta, logo eu me vejo, né? Nossa, eu não estava sendo simples e não estava percebendo. É algo que está em nós, né? Ó Senhor Jesus, que mais na frente o Alimento Diário vai falar, né? Sobre a luta de dois reinos, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Eva foi enganada por Satanás. Eva falou o que Deus falou para ela, mas Satanás contradisse a palavra de Deus. Ele mentiu, né? Ó Senhor Jesus, lá em Gênesis, ele perguntou para ela, né? Certamente não podeis comer de todo fruto, né? E ela falou, sim, eu posso, menos daquele que está no centro, né? Do jardim. E ele mentiu para ela dizendo, é porque tu, no dia que tu comer, tu vai ser igual a Deus. Tu vai ter essa visão, né? Esse conhecimento. Senhor Jesus. E depois que Eva e Adão comeu, os olhos deles se abriram, né? A respeito do conhecimento do bem e do mal. Mas não foi positivamente, né? Esses olhos se abrir, mas para a razão e argumentação, né? Então, com esses olhos abertos, só trouxe prejuízo para a gente, né? Ó Senhor Jesus, esses olhos, essa mentira que Satanás falou para a mulher, não era positivamente que os olhos dela se abrissem, né? Ó Senhor Jesus, porque a gente só consegue ver as coisas, né, como foi falado, com a nossa razão,
com os nossos olhos, Senhor Jesus. E na quinta-feira, ó Senhor Jesus, vem nos falar, né? Guardar, seguir e praticar a palavra. Senhor Jesus. E na quinta-feira é nos mostrado que o Senhor, Ele rompeu, né? Ele rompeu com os judeus. Senhor Jesus, Ele desistiu, né? Assim, porque Ele fez tanta coisa pelos judeus. Senhor Jesus, acho que é João 10. Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Senhor Jesus, Ele rompeu, não estou achando aqui agora, mas Ele rompeu com os judeus. Ele tinha feito de tudo, né? Ele fez 10:26, eu estava errado, tá aqui, achei. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Senhor Jesus, naquele momento, os judeus não estavam sendo as ovelhas do Senhor, né? Eles não estavam escutando a voz, né, do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor se apartou, né, deles e foi em busca, né, lá do lado do Rio Jordão, se eu não me engano, foi em busca das suas ovelhas, né? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, aqueles que queriam escutar a voz do Senhor. E foi através disso, né, que o Evangelho pôde nos alcançar, irmãos. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E Ele nos achou, né? Um monte de incapazes, necessitados, aflitos e muitas coisas, né? Ó Senhor Jesus. E como sabemos, se somos ovelhas do Senhor, né? Em João 27, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem, né? Ó Senhor Jesus. A gente tem visto, né? O que eu falo profético, tem feito em nosso meio, né? E no mundo onde ela está sendo pregada. Senhor Jesus, a gente não viu o Senhor pessoalmente, né, como os judeus viram, né? Mas a gente sabe, irmãos, que o falar profético é do Senhor, né? A gente vê com os testemunhos, né, com os frutos que ela está dando, né? Ó Senhor Jesus. E a gente conhece o Senhor e o Senhor nos conhece. Ó Senhor Jesus, né? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Na sexta-feira, Senhor Jesus, fala da luta do reino, né? Ó Senhor Jesus, toda essa luta que a gente passa hoje, né? Contra a nossa carne, contra o nosso homem natural, né? Tem um propósito, irmãos. Ó Senhor Jesus, eu sublinhei aqui um ponto, né, no alimento diário, né? Após Jesus ter feito a distinção entre suas ovelhas, né, e os judeus opositores, o Evangelho de João relata a reação deles. João 10:31. Senhor Jesus. Aí ele fala, né? Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Ó Senhor Jesus. 32. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Por qual delas me apedrejais, né? Ele perguntou. Aí então eles responderam-lhe, né, os judeus: não é por obra boa que te apedrejaremos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem,
te fazes Deus a ti mesmo. Ó Senhor Jesus, por essa condição, né, dele estar ligado ao conhecimento do bem e do mal, os judeus queriam apedrejar o Senhor, né? Ó Senhor Jesus. E o Alimento Diário até pergunta, né? Será que eles não tinham conhecimento da palavra? Principalmente os líderes, né, judeus, eles eram totalmente conhecedores da palavra, irmãos. Mas infelizmente, Satanás era que estava usando eles ali, né? Ó Senhor Jesus, através do veneno, né, que foi plantado lá no jardim, né, do Éden. Por isso que eles não aceitaram o Senhor e queriam apedrejá-los. Ó Senhor Jesus, o Alimento Diário fala assim, né? Percebemos que tudo isso diz respeito a uma luta entre reinos, né? Nessa luta, Jesus não será derrotado, irmãos. Ó Senhor Jesus, aí só basta a gente estar no Espírito, né? Desfrutando da palavra, do lado do Senhor, que certamente, irmãos, vamos vencer essa luta. Ó Senhor Jesus, pois encontrará seu povo, né? Que somos nós, irmãos. Nós somos o povo do Senhor. Ó Senhor Jesus, e estabelecerá seu reino. Ó Senhor Jesus, o zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. Por maior que seja a resistência que Satanás tenha provocado nos judeus, Deus estabelecerá o reino de seu Filho. Isso está se cumprindo em nossos dias. Aleluia, irmãos. Ó Senhor Jesus, por mais a resistência, né? Ó Senhor Jesus, não é fácil, como Daniel fala, né? Achou que ia ser fácil? Não é fácil, irmãos. É uma luta diária de nossas vidas, né? A gente precisa... Amém! Mas certamente a gente vai vencer, porque o Senhor é conosco, né? Nós temos a palavra, nós temos o Espírito, né? Ó Senhor Jesus, Senhor está conosco, o Senhor está conosco, o Senhor está conosco. Certamente venceremos, certamente venceremos, certamente venceremos, certamente venceremos. Ó Senhor Jesus, certamente venceremos, irmãos. Ó Senhor Jesus, nós somos o povo do Senhor, o Senhor nos deu a sua palavra, ó Senhor nos deu o Espírito, né? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e essa luta de reino, né? O Senhor também quer estabelecer o seu governo, né? Em nossas vidas, aqui na terra, e por todo sempre, né? Nós cremos que vamos reinar com o Senhor, e vamos reinar com o Senhor em seu reino, né? Ó Senhor Jesus, lá em Isaías, se eu não me engano, a gente chega lá. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, no sábado, né? Gênesis relata que Deus formou o homem do pó da terra, né? Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, ao que o homem passou a ser alma vivente. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, no entanto, ainda faltava ao próprio Deus gerar-nos como filhos, né? Senhor Jesus, fomos criados do barro, o Senhor soprou em nossas narinas, né? Ó Senhor Jesus, mas ainda não éramos filhos de Deus. Senhor Jesus, a gente tem, né, o sopro de vida que é do Senhor, então a gente tem algo celestial em nós, mas também temos terrenos, né, aqui da terra, que é o nosso corpo. Senhor Jesus, e o Senhor não quis se limitar só a isso, né? O Senhor quer nos fazer nos filhos, né? Ó Senhor Jesus, Deus gerar-nos como filhos seus, a partir de nosso espírito, né? Foi o que Jesus disse a Nicodemos, Senhor Jesus, lá em João 3:7. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. 3:5, vamos começar do 5. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Senhor Jesus,
O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Ó Senhor Jesus, quando a gente nasce de novo, irmãos, não mais da carne, mas do Espírito, nos tornamos filhos de Deus, né? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E o Senhor não quer se limitar só a nós, né? É por isso que estamos pregando o Evangelho, né? Em busca de mais pessoas, para que o seu reino seja estabelecido não só na igreja, mas em todo o mundo, né? Ó Senhor Jesus, o Senhor quer fazer muitos filhos, né? Ó Senhor Jesus, nosso espírito foi criado pelo sopro do Deus eterno, né? Mas agora precisamos crer em Jesus para receber a vida eterna. Ó Senhor Jesus, para nascer do alto. Ó Senhor Jesus, portanto, é necessário que o homem nasça do Espírito para ser governado por ele. Ó Senhor Jesus, para que a gente lute, né, contra a nossa carne e seja governado pelo Senhor, a gente precisa nascer de novo, né, do Espírito. E aí vamos ser governados pelo Espírito, né? Ó Senhor Jesus, como Jesus estabelecerá seu reino aqui na terra, fazendo-nos nascer do Espírito. É assim que o Senhor está estabelecendo o seu reino aqui na terra. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Ao crer em Jesus, nascemos do alto, né? Ou seja, do Espírito. A partir desse momento, passamos a fazer parte do reino de Deus. E isso significa que, doravante, seremos governados por Ele, pois seu governo foi estabelecido em nós. Ó Senhor Jesus, o governo de Deus foi estabelecido em nós. Ó Senhor Jesus, hoje trabalhamos para que Cristo assuma seu governo sobre a terra, e para que seu governo se expanda em cada membro de seu corpo. Ó Senhor Jesus, estamos trabalhando para isso, né? Estabelecer o governo de Deus e que o governo de Deus se expanda em cada um de nós, né? Ó Senhor Jesus, esse crescimento ocorrerá pela imersão na palavra e por inculcá-la em nosso coração. Senhor Jesus, só vamos ser governados, né, pelo Senhor, e vai se expandindo cada vez mais de acordo com que a gente vai desfrutando da palavra, imergindo a palavra com simplicidade, ou sendo obediente. Quanto mais a gente desfruta, quanto mais a gente inculca, né, essa palavra, mais o Senhor nos governa. É como se fosse tomando um pedacinho de chão, cada vez mais, né? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E no domingo, Senhor Jesus fala, né? Jesus procura suas ovelhas. Ó Senhor Jesus, Senhor, e eu toquei muito nesse ponto, né? Ó Senhor Jesus, que eu até tinha falado, né? Portanto, Jesus se retirou do templo para o outro lado do Jordão, né? O significado espiritual dessa atitude é muito forte. Ao deixar o templo, retirando-se para além do Jordão, Jesus estava, de fato, rompendo com os judeus e seus líderes. Ele havia feito de tudo. Falou no meio deles, humilhou-se, repetiu, insistiu, mas eles permaneceram em sua cegueira, né? Ó Senhor Jesus, eram guiados pelo Deus deste mundo, que cegara os olhos deles para não aceitarem Jesus Cristo. Senhor Jesus, Satanás conseguiu, irmãos. Ó Senhor Jesus, mesmo eles entendendo a palavra, né, eram muito, vamos dizer assim, né, conhecedores da palavra, Satanás conseguiu cegar eles espiritualmente. E por isso ele não recebeu o Senhor, né? Ó Senhor Jesus, Jesus então foi procurar aqueles que estavam dispostos a recebê-lo. Ó Senhor Jesus, o Senhor veio nos procurar, irmãos. Ó Senhor Jesus, um dia, um irmão, um comportor, bateu na sua porta, né? Ou lhe abordou na rua. Ou, de repente, um vizinho mandou uma mensagem, alguma coisa. Orou por você, né? Ali, irmãos, naquele momento foi o Senhor indo em busca de cada um de nós, irmãos. Ó Senhor Jesus, que a gente
não possa jamais deixar que Satanás nos segue, né, a ponto de não receber o Senhor, né? Ó Senhor Jesus, porque como eu falei um pouco antes, né, mesmo a gente tendo muitos anos, né, de vida da igreja, muito conhecimento da palavra, que era uma das coisas, inclusive, quando eu cheguei na vida da igreja, me encantou, né? O Senhor nos trouxe muita revelação na palavra. O inimigo ainda tem poder para nos cegar, né? Humanamente falando, né? E a nossa milícia, as nossas armas, para combater isso aí, é a palavra, irmãos. Só imergindo na palavra, né? Desfrutando, ó Senhor Jesus, e com o Espírito é que conseguimos combater isso, irmãos. Senhor Jesus, para que Ele não venha nos cegar e nos tirar o reino, né, irmãos? Porque o propósito dele é esse. Senhor Jesus, desde o princípio, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, desde o princípio o Senhor queria nos fazer filhos, né? Queria que a gente estivesse no reino dele, né? Desfrutando, né, do Pai. E Satanás, ele quis roubar isso de nós, né, irmãos? E todo dia ele tenta, ó Senhor Jesus. Mas graças ao Senhor, o Senhor não desiste de nós, irmãos. Ele sempre vai fazer o que fez com os judeus, com a gente, né? Ele vai insistir, Senhor Jesus, vai permanecer, né? Ó Senhor Jesus, Ele vai fazer de tudo, irmãos, para nos ganhar dia a dia. Ó Senhor Jesus. Por esse motivo que nos capítulos 11 e 12 do Evangelho de João, notamos que Jesus não discutiu mais com os judeus. Ele permaneceu no ambiente de uma família. Senhor Jesus, esse ambiente hoje na igreja, irmãos, é como uma família, né? Nós somos a família de Cristo, a família de Deus, irmãos. Ó Senhor Jesus, de uma família, né, que o amava, entre pessoas que tinham apreço por suas palavras. Ó Senhor Jesus, os judeus ignoraram totalmente a palavra do Senhor, né? Mesmo vendo tudo que ele fez, irmãos. Ó Senhor Jesus, mas aqueles que o Senhor foi atrás, não, irmãos, tiveram apreço à sua palavra, né? Ó Senhor Jesus, e o receberam. E aquele ambiente ali, o Senhor fala que foi como uma família, né? Ó Senhor Jesus, que hoje, irmãos, na igreja, o Senhor possa encontrar, né? A gente fazendo assim. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa encontrar esse ambiente como uma família, né, em nossos meios. Senhor Jesus, que vem por meio da sua palavra, novamente, né? Não temos capacidade para nada. Senhor Jesus, tudo é por meio de sua palavra, irmãos. Ó Senhor Jesus, eu acho que foi um pouco rápido, até por causa da hora, mas eu acho que eu consegui passar um pouco do sentimento do alimento diário essa semana, amém? Jesus é o Senhor. Vai ter compartilhado, Daniel? 10 minutinhos de compartilhar, amém? Jesus é o Senhor, irmãos. Pode ser. Amém? Senhor Jesus. Amém, irmãos? Graças ao Senhor, né? O Senhor ele tem falado com cada um de nós, né? E nós somos o povo do Senhor. E Ele tem nos dado sua palavra. Irmãos, isso é certo. Nós somos o povo do Senhor. Né? Gabriel compartilhando no final, eu ganhei muito quando ele falou sobre a questão que o Senhor nos resgatou, né? Nem estarmos aqui, irmão, partiu de nós. Nem a nossa presença aqui partiu de nós, irmãos. O Senhor usou algum irmão. Um dia alguém orou por você. Para você estar aqui, alguém orou por você. Alguém lhe visitou, alguém lhe apacentou, levou a sua palavra, alguém cuidou de você. E esse cuidado, irmãos, talvez o Senhor usou algum irmão, mas isso foi o próprio Senhor, irmãos, cuidando de você, escolhendo você, né? E essa escolha não tem preço. Senhor Jesus, irmãos, algumas semanas atrás o irmão Pedro ele falou sobre a questão da gente ter experiências com a palavra, né? E essas experiências, né, essas provações, tribulações e dificuldades, elas cooperam para o avanço da palavra. Como é importante a gente ter experiências com o Senhor, porque a palavra ela sela no nosso coração. Não tem quem tire, né? E essa semana a gente teve muita experiência, né, no alimento diário da sexta-feira.
que falou sobre a questão da luta de reinos, né? E eu lembro que eu compartilhei com as irmãs de um grupo de conectadas assim, que o Senhor, Ele está acima de tudo e o seu reinado não terá fim. Temos paz, estamos seguros. Jesus não será derrotado, é só permanecer. Então, assim, é certo, irmãos, que Jesus vai vencer a luta, mas se essa vitória vai acontecer ou não na nossa vida, vai depender do quanto a gente crê nisso. Você crê que Jesus já venceu? Você crê que Ele vai vencer? O Gabriel compartilhou que toda resistência, por maior que seja, Deus vai estabelecer seu reino, irmãos. Isso é só algo que o Senhor está fazendo para nos levar a avançar. Tem resistência? Está tendo dificuldade? Está tendo problema? É para estabelecer o reino de Deus, irmãos. Essa precisa ser a nossa visão, né? Isso que o Gabriel falou, até anotei. Ele falou que tudo que eu passo tem um propósito. Tudo que você passa tem um propósito. É claro, irmãos. Tudo é para estabelecer o reino do Senhor. Na nossa vida e na vida das pessoas. Né? E essa semana na comportagem, a gente teve bastante dificuldades, né? Muitos doentes, né? Dificuldade ali de estar orando pelas pessoas. Mas quando eu olhava para a minha equipe e via todo mundo, né, meio doente, eu também estava com limitação, né? Eu olhava assim e fazia assim, não, tudo aqui é para estabelecer o reino de Deus. Por maior que seja a resistência, o Senhor vai estabelecer seu reino. Eu me agarrei a essa palavra, irmãos, que tudo ali era para estabelecer o reino de Deus. E Deus ia estabelecer seu reino. Eu ruminei muito isso na minha mente e com quem estava comigo, que o Senhor ia estabelecer seu reino. E o Senhor estabeleceu, irmãos. A gente foi essa semana para Campina Grande, né? E, irmãos, foi sobrenatural. Isso nunca tinha acontecido, né? Eu lembro que quando eu falei para Israel, ele ficou chocado, né? Ele está lá na conferência com o irmão Pedro. E aí eu falei para ele que 57 kits foram semeados. Irmãos, e assim, na lógica humana, a nossa equipe tinha muito doente. Na lógica humana, isso não era capaz, irmãos, de acontecer. Mas quando a gente toma posse da palavra, quando a gente crê, irmãos, que o Senhor ele vai estabelecer o seu reino, independentemente do que aconteça, essa palavra ela se torna realidade. E assim, irmãos, por que o Senhor está falando isso para nós? Porque Ele deseja que essa realidade primeiro seja na nossa vida. Se a minha vida eu tiver a realidade, que tudo que acontece é para estabelecer o reino de Deus, eu vou alcançar as pessoas. Eu vou ser esse meio, irmãos. Então, que a gente possa realmente ter essa visão clara. Que tudo que nos acontece, por mais duro que seja, por mais difícil que seja, é para Deus estabelecer o seu reino. Amém. Amém, irmãos? Não posso sair daqui sem tirar uma porçãozinha aí. Não tive o caderno para anotar, mas o Senhor está aí falando, né? Então, nós espiritualmente estamos prontos. Porém, a carne é fraca. Precisamos fazer mais imersão, permanecer na palavra. Como falou o irmão, tocou muito esse ponto que eu coloquei isso no meu coração. O 2 Coríntios 11:3. Chegou a serpente. A serpente chegou para Eva. E a missão da Eva e do Adão era guardar e cultivar esse jardim. E a partir do momento que a Eva perdeu o encabeçamento para o marido, aí ela perdeu a simplicidade. E perdendo a simplicidade, ela já veio a obediência, a desobediência, né? E por meio da desobediência, o Senhor se afastou, entende? E aí que está a questão, nós precisamos todo o tempo estar imergindo, estar no Espírito, né? Sendo simples, né? Obediente para não nos separar dessa bênção que o Senhor tem, da presença do Senhor. E também precisamos ter claro, pedir ao Senhor misericórdia para Ele abrir os olhos do nosso entendimento espiritual. Senão nós não vamos poder ser guiados e permitir que ser encabeçado para as pessoas, para a gente ter um direcionamento. Então, isso daí tocou meu coração hoje, né? Que nós precisamos sempre ser encabeçado, ser simples, obediente e permanecer. Essa é a vontade do Senhor. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós não somos desse mundo, porém estamos aqui ainda. E por enquanto estamos aqui, precisamos mais imersão. Amém. Amém. Precisamos, né? Senhor Jesus. Graças ao Senhor, né? Porque a palavra, ela sempre nos ganha. Né? E é essa palavra que tem me alimentado, né? E me firmado até hoje. Né? Por uma só palavra. Então, a igreja, né? É esse lugar
né? Onde o Senhor encontra aqueles que o amam. E encontra aqueles que o seguem de coração puro. E simples, né? Com simplicidade. E temos visto, né, que o Senhor tem aberto o livro de João, e como é rico, né, o Evangelho de João. Senhor Jesus, eu, assim, passaria o dia todo aqui, a gente lendo esse Evangelho, lendo essas palavras, ganhando do Senhor. Né? E a gente vê que, aqui no 10, né, diz, por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu, por que o ouvis? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos cegos? Senhor Jesus. Então, nós precisamos que o nosso falar seja um falar que as pessoas ganhem mais de Cristo. E não dissensões, né? Não contendas. A nossa palavra, o nosso falar, não pode ser de dissensões, de contendas, né? De discussão. A palavra do Senhor não é para a gente discutir opiniões, mas é para a gente levar vida, né? A vida está em primeiro lugar. E é essa vida que ganha as pessoas. Né? Quando falamos do Senhor, com as nossas experiências diárias, então as pessoas são ganhas por essa vida do Senhor. E aqui no 27 diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, ninguém nos arrebatará da mão do Senhor, porque nós fomos para o Senhor através do Pai. O Pai é quem nos levou até o Senhor. E por isso, hoje, somos comprados pelo Senhor. E nós precisamos ter um viver, né, de amar e de acolher o Senhor. Então, este lugar, né, em Betânia, é o melhor lugar, é onde o Senhor encontrou acolhimento, encontrou amor de verdade, né? E temos visto, né, no Congresso das Mulheres, que estivemos agora, né, no mês de junho, agora em São Paulo, que rico, né? Então, o Senhor mostrando para nós, né, o quanto nós precisamos estar em Betânia. Né, esse lugar de acolhimento, esse lugar de amor, né, em que o Senhor se derrama e que as pessoas se derramam esse amor, né, essa fragrância suave aos pés do Senhor. Então, precisamos ser essas Marias, né, que se derramam ao Senhor, que ganham outras Marias para seguir o Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe. E continuemos nesse caminhar. Né, porque somos membros de um só corpo. Amém? Amém, Jesus é o Senhor. Uma luta, né, para chegar aqui hoje de manhã. Ó Senhor Jesus. Mas graças ao Senhor que o Senhor nos trouxe. Que ouvimos a voz do Senhor, do nosso bom pastor. E reconhecemos. Por isso estamos aqui. Senhor Jesus. Né? Eu ganhei muito durante essa semana, eu não sei qual é o sentimento dos irmãos, mas eu me sinto muito abraçada pela palavra do Senhor e acolhida como, né, um falar de amor, um falar que tem nos encorajado a estar no Espírito, porque a gente só vai poder ouvir a voz do Senhor se a gente estiver no Espírito. Se a gente não estiver no Espírito, não tem como ouvir. Senhor Jesus, aí ele mostrou, né, que na religião não compreenderemos, né, o que Jesus fala, né? Não tem como a gente compreender. É assim, é ilógico, né? Esse viver aqui é assim, é sobrenatural. Ninguém entende, só quem entende, a gente estava compartilhando no grupo familiar, é quem está perto. Quem está perto, é que você vai poder testificar esse viver. A gente compartilhou e tudo. Quando a gente está longe, realmente a gente critica. A gente não aceita, a gente acha loucura, a gente acha que é sacrifício, a gente acha que é desperdício, mas não vai ser um desperdício nunca a gente estar aqui, né, nessa reunião. A gente olha para as cadeiras e sente muita saudade dos irmãos, falando, Senhor Jesus, toma a frente, né, assim, tudo atrasado, corre, porque ainda a gente vive no mundo da subsistência, né, atrasado, mas deu tudo certo. Senhor Jesus,
E vamos prosseguir, né? O irmão mostrou, né, da gente entender qual é o sentimento do coração do Senhor. E a gente só vai poder entender mesmo se a gente estiver no Espírito. Se está no Espírito, irmão, a gente não vai poder entender, né, o sentimento do coração do Senhor. Eu acho que é o ponto-chave, né? E tem um ponto aqui também, né, que a gente compartilhou também durante a semana, de a distância que a gente está do Senhor é só invocar. É só invocar. Senhor Jesus, Ele fala, eu estou aqui. Ó Senhor Jesus. A gente invoca Ele, estou aqui. Se a gente não invocar, ontem o meu dia foi tão corrido, que quando foi outra noite que eu parei, eu fiz, Senhor, eu nem falei contigo hoje. Senhor, me perdoe. Senhor, mas eu preciso de Ti. Senhor, essa precisa ser a nossa condição, né? Senhor Jesus. E Raíssa compartilhou, né, que o Senhor nos trouxe. E aqui na quinta-feira, no último parágrafo, tem um ponto que a gente compartilhou durante a semana também, que ninguém chega até Jesus se o Pai não levar. Então, se a gente está aqui nessa manhã, foi o Pai que nos trouxe. Foi o Pai que nos levou até o Senhor. Senhor Jesus, que estamos na mão do Senhor. Senhor Jesus, somos ovelhas dele. Então essa palavra ela precisa nos motivar. Ela precisa nos encorajar. Senhor Jesus, o nosso conhecimento, as nossas coisas, a nossa vontade só impede, Senhor, de desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe, né? Que a gente possa estar... E o segredo também, além de viver no Espírito, é inculcar a palavra no nosso coração. A gente precisa ter ousadia mesmo. Ser ousado, puxar grito de guerra na palavra, firmar aquela palavra, né? Somos ovelhas do Senhor, somos ovelhas do Senhor, somos ovelhas do Senhor. Senhor Jesus, o Senhor nos segura pela mão. Senhor Jesus. Amém. Amém. Assim como o Stefano compartilhou, às vezes o nosso dia é tão corrido, aí chega 9h30, 10 horas, 11 horas, Senhor, puxa, eu fiz imersão hoje, não fiz, tenho, para tudo, tem que fazer agora. Às vezes a gente começa, né, no nosso dia a dia, naquela correria, às vezes só invoca o Senhor bem rapidamente e esquece de desfrutar do Senhor adequadamente. Mas, irmãos, lembremos que temos a imersão, amém? Lembremos que temos a palavra acessível para nós, a todo e qualquer momento. Só basta parar 5, 10 minutinhos e vai fazer toda a diferença. Logo nos voltamos ao Espírito. Senhor Jesus, irmãos, assim como a gente tem visto essa semana, né, que o Senhor ele preparou o ambiente, né? O Senhor ele saiu daqueles judeus que queriam apedrejá-lo e foi para Betânia, ou seja, um ambiente aconchegante, um ambiente onde as pessoas ali, irmãos, apreciavam a palavra do Senhor. Então, irmãos, o Senhor ele permanece no ambiente daqueles que têm um coração para apreciarem, ouvirem e praticarem a sua palavra. Esse é o ambiente adequado. Louvado seja o Senhor. Vou dar os avisos aqui bem rapidinho, irmãos. O tempo passa rápido. O primeiro aviso, irmão, é sobre as ofertas de hoje. Graças ao Senhor, o Senhor ele tem superabundado, né? Deu 663. Amém? Senhor Jesus, 663. Louvado seja o Senhor. Irmãos, isso aqui é realmente inexplicável. Só o Senhor mesmo. Senhor Jesus, é sobrenatural. Louvado seja o Senhor. Uns avisos, né? Senhor Jesus. Tem cantina hoje? Acho que não, né? Tem na próxima, né? Senhor Jesus. Cantina vão almoçar já já. Oh, Senhor Jesus.